Eu queria convocá-los a abrir a sua espada no Evangelho de João. João 4, do versículo 31 ao 34. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Jesus, no caso, dizendo: Mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhes disse: Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram: Será que alguém lhe trouxe comida? Diziam uns aos outros. Mas Jesus lhes respondeu: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade de Deus e fazer a sua obra. Amém, irmãos? Como nós lemos, amados, o versículo de João 4, 34, que é o que eu quero dar a ênfase. Jesus dizendo, os discípulos estavam preocupados, que ele estava faz um tempão já sem comer. E começaram a perguntar: você não vai comer nada, Jesus? Você não vai se alimentar? A gente pode trazer pão e peixe, ou sei lá o que eles poderiam trazer. E Jesus falou: não, eu não estou preocupado com essas coisas agora. Mas como não? Alguém já te trouxe alguma coisa para comer? E ele falou: a minha comida, o meu alimento, é fazer a vontade do meu Pai. É isso que me alimenta, é isso que me sustenta. E eu queria saber, vocês já comeram hoje? Vocês já se alimentaram hoje? A alimentação é uma das necessidades do nosso corpo. Nós precisamos de alimento. Nós precisamos nos sustentar, nós vamos comer arroz, feijão, pão, o que seja. Porque o nosso corpo precisa. Ele precisa de força. Ele precisa, para ele se sustentar, para ele repor as energias que nós gastamos, a gente precisa comer. Senão a gente fica fraco. A gente fica doente. A gente começa a ficar com tontura. A pressão pode abaixar ou aumentar. E uma série de prejuízos, né, para o nosso corpo começam a acontecer se a gente não se alimenta. E o nosso espírito também tem essa necessidade. Nosso espírito também precisa de um sustento, de um alimento, de algo que venha nos fortalecer, nos manter de pé. E esse alimento é a palavra de Deus, amados. Todos têm a sua palavra aí. Quem não tem aqui, eu creio que tem em casa. É o manual que Deus deixou pra gente. Esse é o nosso alimento. Há um tempo atrás eu já estava com necessidade, estava com desejo de pregar sobre isso. Então, quando eu soube que ia ser, que eu fui convocado, né, que eu fui chamado para trazer a palavra, eu já não tive dúvida de que seria essa a minha palavra. E eu quero que os irmãos saibam que tudo isso que eu estou pregando é válido para mim também. Sabe, hoje eu estava pensando: Deus, eu não quero que eles pensem que eu sou arrogante, que eu estou falando só para eles. E daí Deus colocou: Duda, faz de conta que tem um espelho ali atrás, ó. Olha para você lá atrás e começa a pregar. Porque essa palavra é válida para você também. Nós todos precisamos da palavra, amados. Nós precisamos nos alimentar. Senão o nosso corpo vai ficar doente. E o corpo de Cristo vai ficar doente. Eu sei que essa é uma necessidade muito grande no meio da noiva de Cristo. E eu já me deparei em algumas situações e verifiquei isso. Um dos momentos em que eu verifiquei isso foi na abertura do seminário. Quando eu estava fazendo o seminário lá embaixo, o pastor Paulo, né, faz a abertura. Ele tem o costume de, não sei se tem o costume, mas foi só na minha turma. Mas ele pediu para cada um falar um versículo, o versículo e a referência. E a gente viu que a maioria das pessoas... E ele exclui aqueles óbvios, né? No princípio, que Deus fez a terra, Deus é amor, porque Deus amou de tal maneira. E ele falou lá, acho que 8 versículos, e com certeza todos os presentes já estavam pensando: esse é meu. E a gente começou a ver que estava se apertando. Meu Deus, eu tenho que falar um versículo com a referência. O que eu vou falar? E eu também comecei a me encolher na cadeira ali, e eu lembrava algum versículo, mas não lembrava onde estava escrito. Outros eu lembrava,
um exemplo, vai. João 3,16 é famoso, mas o que é mesmo? Qual é o versículo? E aí, a partir daquele momento, eu comecei a me preocupar mais com a palavra, sabe? A gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa se alimentar. E isso é uma arma que Deus deixa na nossa mão para o nosso bem. E a pregação que Deus colocou no meu coração se chama Pão Nosso de Cada Dia. Colocando a palavra como nosso pão diário. Nós precisamos dela, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos conhecer, porque nós somos cristãos. E esse é o nosso manual. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender. Nós precisamos conhecer isso. Você conhece quantos versículos de cor? Deixa eu só dar uma olhada aqui, que uma vez eu peguei uns dados aqui. Na Bíblia tem 31.173 versículos. Quem consegue falar 10 versículos de cor, com referência, tirando esses que todo mundo já conhece? Então, eu fiz um esboço assim, eu vou seguir de uma certa forma sistemática aqui, mas eu quero que vocês entendam que a minha oração para Deus é para que Deus faça com que vocês saiam daqui com fome pela palavra, com interesse pela palavra, com interesse por aquilo que Deus fez para você. Maria, José, Antônio, Tiago, Pedro, Leila, Ivone, Deus fez para você. Quanto nós temos lido da palavra de Deus? Deus, Ele já planejou tudo antes da fundação do mundo. Ele falou, eu vou ter um povo que vai seguir os meus mandamentos e a minha palavra. E eu vou deixar um manual para eles, que vai ser a palavra do Senhor. E eu quero que eles a conheçam, que eles a dominem, que eles manejem bem a palavra da verdade, para que eles saibam pregar o evangelho, para que eles saibam vencer o maligno, se defender, para que eles saibam vencer as lutas que aparecerem na frente dele. Mas nós temos conhecido a palavra de Deus? Nós sabemos nos defender usando ela? Então, tem uma frase de Lutero, Martinho Lutero, que eu gosto muito, que ele fez coisas maravilhosas, né, durante a Reforma. E uma vez uma pessoa chegou e falou, como que você conseguiu fazer tudo isso? E ele falou, eu não fiz nada. A palavra de Deus fez e realizou tudo isso. Então, já que a gente vai falar da palavra, a gente vai manejar a palavra, amém? Então eu quero que vocês abram primeiro em Tiago 1:22. Por que eu devo conhecer a palavra? Por que eu devo ler a palavra? Por que eu devo meditar nela? Primeira coisa, porque Deus mandou. Ele mandou. Ele não deixou a Bíblia aqui como uma opção para os cristãos. Se você quiser, lê. Se não quiser, lê gibi, lê livro, lê historinha, quadrinho, lê o que você quiser. Não, ele falou, você é cristão, então você vai ler a Bíblia. Você vai ler a palavra. E aqui está escrito, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Deus, o Espírito de Deus escreveu a Bíblia. O livro é Tiago, mas quem está falando isso para você e para mim é Deus. Ele não fala, se você quiser, dá uma lidinha de vez em quando, pega lá a caixinha de promessa e lê um versículo, só para você se sentir melhor e se sentir confortado. Não, ele fala, você cristão vai ser praticante da minha palavra. Amém? Há alguma dúvida com relação a isso? Seja praticante da minha palavra. Para mim ele foi bem claro aqui. Então, uma exigência de Deus é que nós sejamos praticantes da palavra. Não apenas ouvintes, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas a gente tem que praticar a palavra porque Deus mandou. Segundo, vamos lá para 2 Timóteo 2,15. Segundo motivo pelo qual nós devemos ler a palavra é porque Deus nos orienta a fazer isso. Eu separei um versículo só de cada tópico aqui que eu vou falar, mas tem uma série de versículos falando sobre isso. Então vamos lá. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado,
que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Aqui, eu vou abrir, os irmãos podem ficar nesse texto mesmo. Eu vou abrir um outro aqui. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quem tem a palavra ricamente no coração? Quem tem a palavra de Deus ricamente, plenamente dentro de você? Nós precisamos, porque Deus nos orientou a isso. Além de mandar, Ele orienta. Agora, vamos lá, vocês já estão em 2 Timóteo? Vamos lá para 2 Timóteo 3:16. Por que eu tenho que ler a Bíblia? Porque ela me ensina tudo o que eu preciso. 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus já se preocupou com isso. Não, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele entenda. Eu quero ter palavras para que quando ele pecar, quando ele fizer alguma coisa errada, através da minha palavra eu repreenda. E fale, não, isso está errado. Mas eu também quero que a palavra corrija ele. Então na palavra de Deus também tem texto que vai te corrigir, vai ensinar o que você deve fazer. Então, em primeiro lugar, nós temos que ler a palavra porque Deus nos mandou. Deus nos colocou essa regra. Segundo, porque Ele nos instrui. Você gosta de uma dica? Por exemplo, o pastor. Se eu estou com um problema, o pastor me dá uma dica, eu vou amar a dica. Oh, glória, essa dica é do pastor. Meu pastor é abençoado, servo de Deus. Eu vou confiar e vou confiar nessa dica aí e vou seguir em frente. Agora o Deus eterno, imortal, está te dando uma dica. Filho, lê a palavra, cumpra a palavra, conheça a palavra, medite na palavra. Se eu vou seguir o conselho do pastor, que é um homem como eu, como que eu não vou seguir a dica de Deus, que sabe o que é melhor para nós, que tem planos de paz para nós? Terceiro, porque ela nos ensina. Quarto lugar, vamos lá agora andar um pouco para Isaías 48. Quarto lugar pelo qual nós devemos ler a Bíblia. Não que sejam só esses que eu vou falar, talvez não, com certeza tem diversos outros motivos pelos quais a gente deve ler a palavra, mas eu separei aqui alguns. Quarto, porque ela é eterna, ela não muda. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Você crê nisso? Talvez alguém já diga, eu segui conselhos uma vez de um livro. Vou dar um exemplo aqui de outras religiões, vai. Do Allan Kardec, eu li, nada contra aqui, mas é só um exemplo de uma pessoa, né, que escreveu um livro. Eu sigo o Allan Kardec, porque ele é um homem muito sábio e conhecedor de várias coisas, e eu vou seguir os mandamentos dele, os espíritas, né, os kardecistas. Ou então, eu vou seguir os escritos da Ellen White, ou eu vou seguir os escritos do José da Silva, ou de não sei quem. Amado, a única coisa que não muda é a palavra. A única coisa. Tudo isso já mudou. Sabe, eu estava vendo alguns comentários, eu estava lendo alguns comentários esses dias sobre estudos bíblicos e tal. E eu estava vendo, sabe, meu avô tem alguns livros, né? Ele tem umas coisas de 1960. E eu estava lendo e muita coisa já mudou, muita coisa a gente não pensa mais desse jeito, muita coisa a gente já entende de outra forma. E os livros são assim, mas a palavra não. Então a palavra é a nossa base, é o nosso fundamento para a gente conhecer a vontade de Deus. Então, nós devemos cumprir a palavra, ler e conhecer, porque ela não muda, ela é eterna como o nosso Deus. Assim como Deus não muda, a palavra também não muda. E a gente pode confiar nela e no que está escrito aqui, nas dicas, nas instruções, nos mandamentos, nas promessas, em tudo. Amém? Então vamos para o quinto, Isaías 55:11. Um pouco mais para frente aí. Nós devemos obedecer a palavra de Deus, porque ela não falha,
ela nasceu no coração de Deus, e quando Deus revela a palavra de Deus para nós, esse propósito vai ser conquistado com êxito. Porque para Deus nenhum propósito é frustrado. Na palavra nós vemos aqui no versículo 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Então, a palavra de Deus ela não volta vazia. Se você ler, pode ter certeza que uma hora, se você não entendeu na hora, uma hora você vai entender. E ela vai fazer todo sentido. Porque Deus tem um propósito. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra. Não é aquele negócio de... Esses dias eu conheci uma palavra, chama bibliomancia, que é aquele negócio de Deus, fala uma coisa comigo. E vira as páginas, o que cair, pronto, é aqui que Deus falou. Não é dessa forma. Não que Deus não possa agir dessa forma. Mas é você sentar e falar, Deus, agora eu vou comer. Agora eu vou me alimentar. E deixar Deus falar com você através da palavra de Deus. Então, amados, recapitulando. Como eu disse, talvez seja uma pregação meio sistemática, mas é o que Deus colocou no meu coração. Devemos ler a palavra porque Deus mandou, porque Deus nos orientou, porque ela me ensina tudo o que eu preciso, porque ela não muda, ela é eterna, ela não se desatualiza, porque ela é infalível em todos os seus propósitos. Amém? Então, nós precisamos meditar na palavra de Deus, amados. Precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela nasceu no coração de Deus para ser bênção para a nossa vida. Um salmo que eu creio que a maioria dos irmãos conhecem, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. E os cristãos têm uma forma de iluminar o caminho por onde andam, que é pela palavra. Há uns 10 anos atrás, a gente tinha alguns acampamentos aqui, tinha um acampamento da APEC. Talvez alguns se lembrem. Um acampamento, e nesse acampamento de jovens, mais adolescentes, né? O pastor Tiago tinha o costume de fazer trilha à noite. Era maravilhoso, né? Muito, muito legal, principalmente para nós jovens e adolescentes, amávamos isso, né? E eu me lembro que a gente subia no meio do monte, um matagal fechado, cheio de bicho. O pastor Tiago com todo respeito, ele é meio xarope, porque ele entra no meio do mato e não está nem aí, e vai, e não tem medo, e entra, sabe, nas grutas lá, e do nada ele sumia, e a gente ficava desesperado. Pastor Tiago, cadê você, pelo amor de Deus? E ele sumia lá. Então ele levava a gente para uns cantos lá bem escuros mesmo, sabe, fechadão, que nem o luar entrava. E a gente ia com a lanterninha, né? Mas de repente o pastor Tiago falava, agora todo mundo vai apagar a lanterna e a gente vai continuar fazendo essa trilha. E a gente apagava. E misericórdia, irmão, é escuro, escuro mesmo. Não estou falando escuro, escuro, é escuro, escuro. Preto, você não enxergava nada. E ia andando, e ele falava, vem vindo, vem vindo. E naquele escuro, você não sabe qual o caminho certo que você devia andar. Você não conseguia enxergar as veredas ali, né, que tem trilha mesmo, que é de terra, sei lá. E você podia cair no meio de um buraco ali. Sem a luz você não enxerga os buracos, você não enxerga os bichos, você não enxerga as serpentes, as aranhas, tinham enormes aranhas lá, né? E não enxergava nada. E eu falava, pastor, deixa eu acender a luz. E ele, não, quem acender a luz vai ter que voltar sozinho. E ninguém acendia. E a palavra de Deus é a mesma coisa, mas quando a gente vive sem a palavra, a gente vive desse jeito. A gente não consegue ver o caminho que a gente tem que trilhar e também não consegue ver o buraco que a gente tem que desviar. Sem a palavra a gente não vai ver os demônios que estão vigiando a gente aqui, estão perscrutando a gente, tentando abocanhar a gente não vai ver os buracos que o diabo está cavando, a gente não vai saber se a gente tem que seguir à direita ou à esquerda, porque a gente está sem luz. Embora Jesus seja a nossa luz, esse é um outro sentido que Deus dá aqui. Que a palavra ilumina o nosso caminho, no sentido de que eu não sei o que eu vou fazer. Vai na palavra, Duda. Eu vou lá e Deus fala, entendi, Deus, é isso que eu tenho que fazer.
Não sei o que você está passando. Talvez seja um problema emocional, profissional, financeiro. Mas acende a luz na tua vida, irmão. Acende a luz na tua vida. Deixa a luz iluminar o caminho para você ver onde é que você tem que ir. Seria a mesma coisa viver sem a palavra, eu falar, fecha os olhos, todos, por favor, amadas. Podem fechar os olhos. Todos de olho fechado, não estão enxergando nada. Eu peço para você rodar aí umas 20 vezes, até você ficar tonto. E depois fala, amado, vai lá na Toninha lá e compra um chiclete de olho fechado. Você está perdido. Você está tonto, você está sem luz, você não está enxergando nada. E assim, pode abrir, amado, tem gente que está de olho fechado. E é assim a nossa vida sem a palavra. É treva, é luz, a gente não enxerga nada, a gente não entende nada, não consegue entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Então que você acenda a luz na tua vida essa noite já, né? Muitos aqui cumprem a palavra, muitos aqui têm se esforçado. Mas a pregação é para todos. Se você já faz isso, glória a Deus. Se você não faz, vai começar hoje. Deixa a luz brilhar no seu caminho, amado. A palavra de Deus, ela serve, entre diversas outras coisas, para nos dar o conhecimento, para nos dar a sabedoria do que falar. A palavra de Deus fala lá em Oséias 4:6, o meu povo pereceu, o meu povo morreu, o meu povo foi destruído. Veio gente, eu estou aumentando um pouco, né? Mas a ideia é essa. O meu povo deixou que os exércitos inimigos levassem ele cativo e sofreu, porque faltou conhecimento, porque faltou a palavra. Se faltar a palavra na sua vida, você vai perecer, amado. E não sou eu que estou falando isso. Se eu viver sem a palavra, eu vou morrer, eu vou perecer, eu vou sofrer. Nós precisamos da palavra, nós vamos conhecer a palavra para a gente saber o que a gente tem que fazer. Quantos se lembram daquela passagem de 2 Samuel 6, em que Davi estava lá trazendo a arca de volta lá para a terra dele, e a arca estava sendo levada pelos bois. E a palavra de Deus falava lá no Pentateuco que a arca devia ser levada só pelos levitas e no ombro, a arca de Deus, né? Que representava a glória de Deus, que continha a glória de Deus. E o povo não estava sabendo. E falou, coloca a arca aí em cima do boi, e a gente leva num carroção. E deu tudo errado, a arca caiu, Uzá, tocou na arca e morreu fulminado na hora. Por que isso? Porque faltou conhecimento. A palavra de Deus falava como tinha que ser feito e ele não fez. Trazendo para os nossos dias, tem uma igreja, amados. Não tenho certeza se já faliu ou não. Mas tinha uma igreja num bairro não muito longe daqui. A igreja era uma bênção, amor. A igreja era uma bênção. Mas chegou um pastor novo. Que não pregava exatamente a palavra de Deus. Começou a pregar heresia, começou a pregar umas doutrinas estranhas que não condiziam com a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu, amados? A igreja engoliu todas as palavras porque a igreja não tinha conhecimento. E hoje a igreja está falida. Era uma igreja grande, amados, com muitos membros. E hoje a igreja está falida porque faltou conhecimento da parte da igreja, de mim e de vocês, ao ponto de eles engolirem tudo o que o pastor, ou falso profeta, falava do púlpito. E a igreja faliu, porque faltou conhecimento. O povo de Deus tem que ser um povo inteligente, tem que ser um povo que conhece a palavra, tem que ser até mesmo um povo crítico. Eu às vezes me acho muito crítico até, sabe? Tudo que o pastor fala eu fico pensando, será que é? Mas é assim que tem que ser, que nem os bereanos. Tem uma classe aí dos bereanos aí da escola dominical. Eu fui ver que bereano? Fui olhar no dicionário, não tinha nada de bereano. Então eu fui ver na Bíblia lá, e que eu fui ver lá em Atos, lá, que era o povo de uma cidade chamada Berea, lá em Atos.
e fala que os bereanos eram pessoas que a maior virtude destacada por ele, na palavra deles, é que tudo que eles ouviam, eles iam confirmar na palavra para ver se era verdade. Que você seja um bereano também. Graças a Deus, a nossa igreja, e isso não é para adular ninguém não, mas a nossa igreja tem pastores abençoados. A nossa igreja tem pastores que não saem da palavra. E eu me alegro com isso. Porque tem muita igreja aí fora que está cheio de vento de doutrina, como fala em Efésios 4, que pessoas são levadas por tudo quanto é vento de doutrina. Tudo que o pastor prega, todo mundo já acredita e já engole. A nossa igreja é uma bênção porque eles falam a palavra. Mas e se dá um treco aí, saem os 5 pastores e entra um pastor aqui que ninguém viu na vida. O cara começa a pregar um monte de coisa que não tem base na palavra. Você vai saber se está certo ou está errado? Eu vou saber se está certo ou está errado? Ou eu vou engolir tudo? O pastor falou, o homem de Deus falou. Não quero tirar a autoridade dos pastores, não. Eu estou falando isso porque a Bíblia fala que nos últimos dias viriam muitos falsos profetas. E pode ser que você conheça algum e não tenha percebido ainda, porque você não conhece a palavra de Deus e não está conseguindo detectar isso. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para entender isso. Você não tem que ser um crente que engole tudo que falam, não. Você tem que ser um crente que ouve, filtra, examina, vai confirmar na escritura, tá certo, amém. Tem crente que fala amém em tudo que ouve, nem pensa se tá certo ou tá errado o que estão falando. Você tem que conhecer a palavra, irmão. Eu tenho que conhecer a palavra. Chega de ser crente, sabe, ignorante. Não que nós sejamos, mas no geral, chega de ser crente ignorante, que não sabe nem o que crê direito. Isso aqui é o manual que Deus deixou pra gente, vamos conhecer isso aqui. Você gostaria de escrever uma carta pro seu filho e teu filho falou, pai, obrigado por essa carta. Lógico que não, você quer que o filho leia e fala, glória, ele está lendo, ele está se interessando. Quantos livros a gente tem lido e não lê a palavra? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, estou lendo lá um livro, lá uma enciclopédia, lá de 7 volumes. É mesmo? 7 volumes? Você é o cara, hein? 7 volumes, e tá sendo bênção? Tem coisa que eu não estou entendendo e tal, mas eu tô lendo. Você já leu a palavra de Deus inteira? Não, a palavra de Deus é muito grande. A enciclopédia de 7 volumes é pequena. Talvez você não leia uma enciclopédia de 7 volumes, mas você leia tudo quanto é livro que aparece na tua frente e não lê a Bíblia. Eu me peguei numa situação assim, o ano passado, o ano retrasado. Sabe quando você quer conhecer tudo? Eu quero ser curioso, eu sou curioso, eu quero conhecer um pouco de cada coisa. E comecei a ler tudo que vinha. Tá. E daí e muitas coisas a respeito da Bíblia também, né? Por exemplo, se você vai na Rotinha, tem uma série de livros que falam sobre a Bíblia. Eu estava lendo e lia bastante mesmo, sabe, amados? Muitos livros. E daí eu parei para pensar, mas parece que eu leio tudo e esqueço. E nem lembro mais o que eu li no mês de março, e agora já estou em junho, nem lembro o que eu leio mais. E Deus falou, para que você quer ler tanto livro assim? Porque eu quero conhecer a tua palavra. E ele falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou, vá à fonte e não aos afluentes. Um rio, ele tem diversos braços. Por exemplo, vou inventar um rio aqui. O rio Tamanduateí, é um rio enorme. E dele surgem diversos afluentes, que são riozinhos. Riozinhos que levam a água direto para o rio principal. E foi isso que Deus falou. Duda, você está lendo tanto livro sobre a Bíblia, mas a Bíblia você não lê. Você está nadando nos afluentes aí, em vez de ir na fonte que está lá pura, limpa para você há 2000 anos, inalterada, e você não lê, só quer ficar lendo livrinho. Um exemplo da minha irmã. Minha irmã... Mas ela já leu a Bíblia inteira, glória a Deus. Que você também leia a Bíblia inteira, amado. Não só para falar que já leu, mas porque é um livro. É um livro inspirado por Deus, que vai te falar diversas coisas, mas é um livro que tem A, B, C, D, E, vai até o Z. Você tem que ler inteiro, tem que conhecer a história, tem que saber quem é quem, tem que saber a ordem das coisas. Mas, por exemplo, minha irmã, eu cito ela porque ela é minha irmã, mas todas as mulheres da igreja amam aquele negócio de série Cris, sabe? Eu não gosto. Mas é um livro que tem 500 volumes, amado. Tem um monte. Cada livro é uma história.
E esses dias eu estava pensando, pô, meu, mas ler 500 livros, é livro de romance para mulher, assim, sabe? É evangélico. É evangélico o livro, mas fala sobre namoro e essas coisas. Eu falei, pô, essas meninas, meu, elas leem 20 livros, mas é incapaz de ler um livro da Bíblia. Se tivesse 66 livros da série Crise, elas leriam. Mas não lê um da Bíblia, que tem 66 livros também. Então, lê a palavra, amado. Vamos ler a palavra. Vamos meditar na palavra. Isso é outra coisa importante também que eu queria falar. Nós precisamos meditar na palavra e não apenas ler. Eu vou falar, mas eu espero que vocês entendam a diferença. Ler e meditar. Eu fui pegar no dicionário a definição de ler. Ver o que está escrito. Recitar. Pronunciar ou não algo que está escrito. Tá. Estou lendo aqui. Assim diz o Senhor, mantenha a justiça e pratique o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Amém. Eu li, mas eu não meditei nada. O que é meditar? Pensar sobre, ponderar, estudar, considerar, refletir. Vamos fazer um exercício, amado. Vamos abrir uns versículos que eu mais gosto. É Salmos 37. 4 e 5. Primeiro, eu vou ler. E depois eu vou meditar. Deleite no Senhor, Ele atenderá ao desejo do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, Ele agirá. Eu li. Pronto, já li a Bíblia hoje. Agora vamos meditar na Bíblia? Sem pressa, amado. Você tem que sentar sem pressa. Comer rápido não é chato? Quando você está atrasado, tem que comer lá, tá aí rapidinho. A palavra também, você tem que ter calma. Vamos mastigar ela aos poucos. Vamos meditar agora. Descansa no Senhor. E Ele atenderá o desejo do teu coração. Você entendeu, amado, o que está escrito aqui? Se você descansar no Senhor, Ele vai atender o desejo do teu coração. Eu não tinha reparado isso quando eu li. Agora eu estou entendendo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho tudo ao Senhor. Confia nele e Ele vai fazer tudo o que você precisa. Isso é meditar, é você entender e pensar e entender a lógica da coisa e reparar que é Deus que está falando para você, sem pressa. Não adianta ler. Uma vez eu estava falando com o Rodrigo aqui também, sabe, eu penso assim, amados. Uma pessoa que leu a Bíblia inteira de forma rápida, sem meditar, sem tomar posse das coisas, sabe menos do que uma pessoa que tem 2 páginas da Bíblia, mas que entendeu, que cumpre, que pratica, que medita nela, que crê nela. Vale mais. Vale mais você conhecer um pouco, mas praticar, do que você conhecer a Bíblia inteira. Talvez tenha gente aqui que já leu a Bíblia 10 vezes. Mas o que importa não é o ler, é o praticar, é o meditar, é o entender. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, amado. Eu pedi para o grupo Rema cantar essa música. Este é o meu alimento, tua boa palavra. Quantos aqui cantaram isso? E quantos aqui vivem isso? Amém, amém. Este é o meu alimento, tua palavra. Eu como mesmo, porque se eu não comer eu fico fraco, eu fico tonto, eu fico doente. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Um soldado, ele precisa manejar a arma dele. Nós somos soldados do exército de Deus. Jesus Cristo é o nosso comandante. Mas será que a gente está segurando bem a nossa espada? Lembram lá em Efésios 6? Fala que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Está firme na sua mão? Ou está frouxa? Está assim, ó. Se o inimigo vier, você vai atacar ele assim. Se vocês se lembrarem lá em Mateus 4, a tentação de Jesus, Jesus venceu o diabo só com a palavra. Porque ela é a espada do Espírito. Às vezes a gente pensa espada e Espírito, é figura de linguagem, é não sei o quê. Não.
Se o diabo vier contra você, se um demônio vier contra você, adianta você estar com uma faca? Se um demônio vier, adianta você estar com uma 38 na mão? Não adianta, porque eles são seres espirituais. E eles a gente vence com a palavra. O diabo colocou 3 tentações em Jesus. E as 3 ele rebateu com a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Não colocará o seu Deus à prova. Somente ao seu Deus adorarás. E se o diabo vier te tentar hoje? Se vier, ele tenta a gente toda hora, na verdade, né? Mas e quando ele tenta? Você vai conseguir rebater ele usando a palavra? Você vai ter uma resposta afiada para dar e fazer ele fugir? Eu separei aqui alguns benefícios que nós ganhamos com a palavra, né? Através dela eu sei qual é a vontade de Deus. É a lâmpada para os nossos pés, que ilumina e nos mostra o caminho. Através da palavra, nós sabemos qual é a vontade de Deus. É nela que eu conheço as promessas de Deus para a minha vida. Através dela, sem a palavra eu não saberia das promessas de Deus. Mas aqui tem dezenas, centenas de promessas para a nossa vida, para a gente tomar posse. Quantas promessas você lembra de cabeça? A gente tem que conhecer a palavra para saber as promessas de Deus para a nossa vida. Com ela eu venço o maligno, porque ela é a espada que vai golpear o inimigo quando ele vier para cima. Ela me faz bem-aventurado e me faz prosperar. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário disso, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ela faz com que você prospere, com que você seja bem-aventurado. Ela me torna mais sábio. Salmo 119, 98. Já vou ler, amados. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porque eu estou sempre contigo. Mais importante, com ela, eu vou ser santo, com ela eu vou conseguir a santidade, porque ela vai me mostrar o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus fala em Salmo 119, 11, se não me engano. A tua palavra guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se você não tiver com a palavra de Deus no seu coração, você vai pecar contra Deus. Eu vou pecar contra Deus. Vocês entendem que é realmente necessário a gente entender a palavra de Deus e cumprir, amados? Então vamos cumprir, irmãos. Vamos cumprir. Vamos conhecer aquilo que Deus deixou pra gente. Vamos ler a Bíblia inteira. Vamos meditar nela. Que você ame a palavra, amados. Que você ame a palavra. Tem uma tradução de um versículo do Salmo 119 que fala: oh, quanto eu amo a tua palavra. Ela é a minha diversão o dia todo. Você consegue se divertir com a palavra, amado? O salmista amava tanto a palavra que ele se divertia cumprindo a palavra. Que delícia! Você saber que você é um crente que tem um objetivo na sua vida. Minha vida é ser santa, é para ser santo, para cumprir a palavra e para glorificar o meu Deus. Para fazer a vontade dele. Você tem uma meta, você tem um escopo, algo que você quer conquistar, algo que você quer atingir, que é a perfeição. Que Deus venha gerar fome e sede pela palavra dele no nosso coração. Porque ela vem para nos instruir, para nos ensinar. Eu não tenho absolutamente nada contra pessoas que são hiperavivadas. Eu gosto também, sabe? De revelação, visão. A palavra de Deus fala em Joel 2 que nós teríamos e temos. Mas eu gosto de uma palavra que Martinho Lutero também, eu gosto muito dele, que ele falou. Uma vez ele estava lá, orando, buscando, e no meio da oração ele falou: Deus, eu quero fazer um trato contigo, Pai.
que eu nunca mais tenha revelação, que eu nunca mais tenha visão, que eu nunca mais tenha sonho. Mas pelo amor de Deus, nunca afaste a tua palavra dos meus olhos. Eu amo revelação, eu amo visão, eu amo sonho, porque são armas e ferramentas que Deus nos dá. Só que quando isso começa a passar por cima da palavra de Deus, isso perde a graça. Tem gente que crê mais no que pregam aí fora do que na palavra. Tudo que pregam, tudo que falam, tudo quanto é doutrina, agora é a nova moda do não sei o quê. Então é isso. Deus falou que é isso. Deus não. Uma pessoa falou que é isso. O pastor falou que é isso. O que Deus falou está na palavra. Estava lendo esse dia um artigo, né, do Cirilo. O Antônio Cirilo, que é um músico abençoado. E eu estava pensando, tem gente que o que ele fala é lei. Tudo que ele fala é lei. Não, o Cirilo falou, então é lei. O Cirilo falou isso, que na verdade os anjos fazem isso e isso, então é isso. Acreditava em tudo que ele falava. E ele reparou, ele começou a ver e falar, você tem que se basear na palavra, não só em tudo que eu falo. Tem coisa que eu falei há 10 anos atrás que eu olho e falo, misericórdia, que besteira que eu falei. Por quê? Porque só o que é eterno e imutável é a palavra. E é nela que a gente tem que se basear. Então, sabe, gente que corre de uma igreja para outra, congresso, não sei o quê, glória a Deus. Mas se você saiba filtrar e saiba comparar o que está sendo ministrado com aquilo que está na palavra de Deus. Senão sua cabeça vai ficar uma confusão enorme. A única lâmpada para os seus pés é a palavra de Deus. Se você está com alguma dúvida, se você ouviu alguma doutrina, seja um bereano, vai confirmar na palavra. Porque senão a gente vai perecer, amado. E como eu disse no começo do culto, eu amo demais essa igreja. Eu amo, olha que igreja maravilhosa, amados. A igreja corpo e a igreja templo, edifício, essa igreja é maravilhosa. Que igreja que dá oportunidade para os jovens pregar, para os seminaristas pregarem, para os jovens ficar na introdução. Que igreja tem um piano maravilhoso como esse? Que igreja tem pastores que são abençoados por Deus e pregam a palavra e não saem dela? São poucas hoje em dia. A nossa igreja é uma bênção. E que você seja uma bênção. E você vai ser uma bênção quando você começar a entender e cumprir a palavra de Deus. Abre os olhos. O tema da pregação aqui de domingo, foi dado temas, né, para a maratona. O tema dos cultos de domingo é despertamento. O maior despertamento que acontecer no mundo vai ser quando alguém olhar para a palavra e começar a cumprir o que está nela. É como o rei Josias, né, em 2 Crônicas. O povo estava perdidão, não sabia nada para o que fazer. E de repente, um dos servos do rei achou a Bíblia, que era a lei, né, o Pentateuco. Achou os livros que estavam perdidos. E ele entregou para o rei. E o rei Josias falou, misericórdia, a gente está fazendo tudo errado. A gente está fazendo tudo errado. A gente não está compreendendo. Por isso que o meu povo sofreu. Por isso que há tantos reinados a gente está levando a pior. Porque a gente não estava lendo a palavra. Mas agora eu achei a palavra. E glória a Deus, porque agora a gente vai fazer a coisa certa e vai viver da forma correta. Que nós também venhamos a encontrar a palavra hoje e passar a viver da forma correta. Tem tanta coisa, tem tanto mandamento na palavra de Deus. Comece a meditar na palavra de Deus, amado. Tira um tempinho aí, ou um tempão de qualidade para você meditar na palavra de Deus. Porque é o livro que Deus nos deixou. Queria que vocês abrissem agora. Eu já estou encerrando, amados. Salmo 119. Para quem não sabe, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E é um capítulo que exalta a palavra de Deus que eles tinham até então. Você pode reparar que nos 176 versículos, ele sempre elogia a palavra. Como eu amo a tua palavra é lâmpada, eu guardo a tua palavra, eu me deleito com a tua palavra, eu medito nela de dia e de noite. Inúmeros versículos. Então, se você quiser, leia na sua casa esse versículo.
esse capítulo. Agora eu queria abrir aqui em alguns versículos que demonstram o amor de algumas pessoas pela palavra de Deus. Talvez a sua versão seja diferente, mas 119, 148. Eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Para meditar naquilo que o Senhor tem para mim. Esse amava a palavra de Deus, a ponto de virar a noite lendo ela. Agora no versículo 97. Ah, como eu amo a tua lei! Eu medito nela o dia inteiro. Eu penso nela o dia inteiro. Porque eu amo a tua palavra. Ela não sai da minha mente, ela não sai do meu coração um minuto. É o dia todo pensando nela. Porque ela me faz bem, ela me edifica, ela me alegra. Como eu amo a tua palavra, Deus. Versículo 111. Os teus testemunhos são a minha herança permanente. São a alegria do meu coração. A alegria do salmista estava nos testemunhos de Deus, naquilo que Deus escreveu, testificando o que aconteceu, o que acontece, o que acontecerá. A palavra. Salmo 131. Salmo 119, versículo 131. Abro a minha boca e suspiro, ansiando pelos teus mandamentos, ansiando pela tua palavra. Sabe aquele casal apaixonado que olha para a namorada ou para a esposa e fala: essa é a minha mulher, esse é o meu marido. É assim que você tem que olhar para a palavra e falar: delícia de palavra, que delícia de manjar, que delícia de alimento que Deus tem para mim hoje. É isso que eu quero, eu vou ler porque eu amo essa palavra. No Salmo 119, 165. Os que amam a tua lei têm paz, e nada há que os faça tropeçar. Mas Deus, eu estou caindo toda hora, eu estou pecando, eu estou mentindo, eu estou fazendo isso, eu estou olhando, estou fazendo não sei o quê. Ame a palavra de Deus, amado, você não vai tropeçar em mais nada. Abaixe sua cabeça, amado, só para você não se distrair. Você tem amado a palavra de Deus? Ou ela é apenas mais um livro na sua estante? Você tem amado a palavra de Deus? Você tem ansiado por este alimento? Ou faz tanto tempo que você não lê a Bíblia que você não lembra nem o que foi que você leu? Você tem meditado na palavra de Deus? Ela te alimenta, amado. Ela te alimenta. E ela é tão importante, que Deus escreveu lá em Provérbios 28, 6. 28, 9. Que os que não obedecem à palavra de Deus, até as suas orações serão rejeitadas. Misericórdia. Pode ser que você seja um intercessor, que ora por horas, mas se você não se interessar pela palavra de Deus, a sua oração vai ser rejeitada. Aqueles que rejeitam a minha palavra, até as suas orações serão abomináveis. Quem ama
se importa. Quem ama quer estar sempre junto. Quem ama fala bem. Quem ama quer falar dela o tempo todo. Quer viver ela o tempo todo. Ame a palavra de Deus, amado. Comece tentando. E você vai ver que depois fica muito fácil, muito bom. À medida que você vai lendo, você vai querendo cada vez mais. Comece a meditar na palavra de Deus. Porque Deus só deixou ela pra gente. E é ela que vai nos instruir a tudo. Pai, o Senhor conhece, ó Pai, o coração de cada um aqui. O Senhor conhece a fome que cada um aqui tem pela Tua Palavra. O Senhor conhece a rejeição que muitos têm para com a Tua Palavra. O Senhor sabe o interesse que cada um tem pela Tua Palavra e o desinteresse que cada um tem pela Tua Palavra. Te peço perdão, ó Deus, porque a começar por mim, nós não damos muitas vezes o devido valor àquilo que o Senhor deu pra gente, Pai. Mas hoje nós tomamos uma postura de filhos que se interessam pelas coisas de Deus. Gera isso no nosso coração, Pai. Eu poderia fazer um apelo agora, Deus, pedindo àqueles que querem ter mais fome para vir aqui à frente, para demonstrar publicamente que quer. Mas eu creio, ó Pai, que o seu desejo não é que elas venham aqui à frente, mas é que elas cheguem em casa, abram a Bíblia e comecem a meditar na Tua Palavra. É isso que importa. Apelos nós temos todos os cultos. Agora o Senhor quer ver uma atitude deles para com a Tua Palavra, Pai. Então, que haja menos televisão e mais a Tua Palavra. Que haja menos coisas carnais que não edificam, que não alimentam, que não sustentam, que não acrescentam em nada a nossa vida, e mais alimento espiritual que é a Tua Palavra, Deus. Gera isso no nosso coração, ó Pai. A Tua Palavra fala em Salmo 103, que o Senhor sabe a nossa origem, sabe que nós somos pó, mas o Teu Espírito escolheu habitar em nós, e por isso nós pedimos, Espírito de Deus, gera fome e sede pela Tua Palavra no nosso coração, Deus. Que nós venhamos a suspirar pela Tua Palavra e meditar nela mais do que em outros livros. Em nome de Jesus eu te peço. E já te agradeço. Porque inclusive esta palavra não vai voltar vazia, Deus. Mas ela vai cumprir todo o propósito que o Senhor tem na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus eu te louvo, Pai. Amém.